Bem-vindos ao Book Sweetie, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, tudo bom? O meu nome é Carol e está começando mais um episódio do Book Sweetie. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial e que eu fiquei muito feliz que ele aceitou participar desse episódio para falar de um livro mais legal ainda, que é o meu pai, o Paulo. Oi, pai! Oi, pessoal, tudo bom? Gostei do super especial aí, né? Só assim para ela falar bem de mim. Um abração para todos, vamos ver se a gente faz um podcast bem legal. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma leitura que ela é, no mínimo, eletrizante. É aquele tipo de livro que você não consegue largar, que é Matéria Escura, do Blake Crouch. Eu fiz essa leitura em 2020 e eu já tinha lido outro livro do autor, que é Recursão. E quando eu li Matéria Escura, eu falei pro meu pai que ele precisava muito ler esse livro, por causa que o pai, ele adora tudo quanto é tema que envolve ficção científica, né, pai? Exatamente. Não sou muito chegado à leitura, mas ficção científica é empolgante e a gente vai a fundo na leitura e devora páginas e páginas. Então isso é legal. Pois é, e o pai, ele não, que ele falou, ele não é muito de leitura, mas eu falei pra ele que esse livro ele tinha que dar uma chance. E ele já leu Matéria Escura e já leu Recursão. Os dois, e gostei dos dois. Pena que não tem mais no mesmo autor, no mesmo tema. É, fica a dica aí, editora Intrínseca, pra publicar mais livros do autor. E eu já começo falando para você que tem vontade de ler algum livro de ficção científica, mas não sabe por onde começar ou tem medo de acabar lendo algo que é muito complexo. Os livros do Blake Crouch, eles são excelentes para você dar aquele pontapé inicial na leitura, por causa que eles são muito acessíveis. Bom, pai, então vamos conversar agora um pouquinho mais sobre esse livro? Vamos lá. Vamos começar falando então um pouquinho a ficha técnica do livro. Bom, Matéria Escura, com o título original em inglês de Dark Matter, foi escrito pelo autor Blake Crouch em 2016, sendo que as obras do autor elas são publicadas atualmente pela editora Intrínseca. E esse livro não tem como conversar sobre ele sem revelar as tramas e segredos da história. Então, se você ainda não leu e tem muita vontade, mas não quer ouvir spoilers, a gente vai te dar um gostinho apenas agora do que é o livro com uma breve sinopse. Bom, em Matéria Escura nós vamos acompanhar o personagem chamado Jason, que possui uma vida perfeitamente tranquila, digamos. O Jason ele é um cientista que abriu mão de uma carreira de sucesso para criar uma vida junto com a Daniela, que é a mulher com quem ele casa, e que eles têm um filho chamado Charlie. O Jason é um professor de faculdade que ele acaba vendo que os seus amigos de faculdade, seus ex-colegas, se tornaram pessoas de sucesso e ele, por conta do casamento, ele acabou se tornando um simples professor. E isso lá no fundo acaba incomodando um pouco ele, mas ele ama muito a esposa e o filho e lá no fundo do seu íntimo ele se questiona se ele tivesse feito escolhas diferentes, o que a vida dele seria. É um conflito, mas não é um conflito tão grave para ele. O que acontece na trama é que do nada surge uma pessoa, sequestra o Jason, leva para um lugar estranho, fora da cidade, e ali acaba acontecendo um evento que dá um start para toda a trama do livro. Então acontece algo surreal, algo bem diferente e é o pontapé inicial para a trama. Pois é, e quando o Jason percebe, a vida dele acaba mudando completamente por causa desse evento. E assim vai começar a jornada desse personagem para tentar descobrir o que está acontecendo com ele e descobrir também alguma forma de reencontrar sua esposa e filho e ter a sua vida antiga de volta.
geral, esse livro trata não apenas de universos paralelos, mas no fundo ele tem uma mensagem que é sobre as escolhas que nós fazemos na vida. E o Jason, ele tem esse conflito pessoal, mas não é tão fundo na cabeça dele. Porém, quando ele vai para os universos paralelos, ele percebe que outros Jasons não pensam como ele. Pois é, e o que a princípio parece ser, a principal questão é o se ele tivesse deixado de se casar com a Daniela, se ele tivesse investido na carreira, mas acaba que, na verdade, os outros Jasons justamente estão atrás daquilo que ele conseguiu, que é o casamento e uma família feliz, e é isso que eles estão procurando, né? Exatamente. E existe uma versão dele, que é a principal, essa versão é o oposto dele, uma pessoa que lutou na vida para conseguir parte técnica, ele ser o melhor de todo mundo. E com essa parte técnica, esse outro Jason consegue essa forma especial de pular de um universo para o outro e praticamente rouba a vida do Jason. Praticamente não, ele vai acabar roubando a vida do Jason, porque ele tinha tudo profissionalmente, mas a família, que era o que ele queria, ele não tinha. E ele acaba, esse Jason versão maligna, ele vai acabar conseguindo desenvolver justamente um tipo de máquina, digamos assim, né? Eles se referem como se fosse tipo de uma caixa, em que ele consegue estar viajando entre os universos paralelos. Então, o que acontece no começo que a gente mencionou, que o Jason ele é sequestrado, ele vai ser justamente sequestrado pela sua outra versão, que vai mandar, que conseguiu viajar para a realidade do Jason atual e vai mandar ele para a realidade que ele fazia parte, né? E lá vai acabar se deparando com uma vida completamente diferente daquela que ele tinha ali, né? Exatamente. E além de ser uma vida completamente diferente, logo em seguida ele vê desmoronar a própria vida diferente que ele tem lá, porque a mulher paralela que era dele lá nesse outro universo acaba morrendo. Então ele se vê obrigado a arrumar uma forma para voltar à vida anterior dele. E nesse momento ele pensa que ele vai conseguir fazer isso de forma fácil, mas não é nada fácil. Ele tem uma briga intensa o livro todo para conseguir voltar. E pior, ele descobre no meio do caminho outras versões dele mesmo, cada vez pior. Pois é, ele precisa tentar achar uma forma de chegar na realidade original dele, né? Mas como que ele vai fazer isso? Não tem um manual dizendo aperte tal botão que você vai achar qual que é essa realidade. Não, quando ele tá utilizando esse equipamento, ele acaba indo parar em várias realidades paralelas. Ele acaba indo para lugar que teve um apocalipse, ele acaba indo para um lugar que teve uma pandemia, que a população acaba morrendo inteira, ele inclusive acaba vendo a mulher dele morrer mais de uma vez. Então vai acabar desenvolvendo, na verdade, um colapso entre essas realidades, por causa que cada vez que ele acaba chegando numa realidade paralela, ele vai acabar mudando alguma coisa lá. Acaba que vai ter, na verdade, mais de um Jason procurando a pessoa. Em dado momento do livro, ele consegue voltar para a realidade dele. E daí vem uma outra fase, em que ele vai ter que provar para a mulher dele, para ele mesmo, para o filho, para todo mundo que está em volta dele, de que ele é o melhor. Porque existem outros iguaizinhos a ele, ou parecidos, e ele tem que provar para todo mundo que ele é o melhor, que ele faz jus a ter aquela vida que ele tinha antes. Por causa que acaba chegando vários Jasons ao mesmo tempo e dizendo que aquela é a vida deles. E de certo modo, se a gente for parar pra pensar, fica uma dúvida, né? Tá, mas e se aquele Jason que tá ali paralelo, na verdade, for o verdadeiro e não é esse que é o narrador? E se o narrador também não é essa realidade dele, é uma outra? Então acaba tendo essa discussão e essa entrave entre os personagens, entre qual que é o Jason que faz parte daquela realidade, né? Exatamente. Além disso, tem mais um agravante no tema, que os Jason que vêm junto com ele estão dispostos a tudo, matar, seja lá quem for, matar até a própria mulher dele, dependendo da situação. Pois acaba tendo tem vários Jasons maus, Jasons bons, Jasons que não sabem o que tem que fazer, e é aquela luta pra dizer assim, não, essa é a minha família, eu que pertenço aqui. Então é bem isso, a gente acaba encontrando Jasons que fazem barbaridades pra conseguir ter aquela vida, e na verdade isso
isso é uma forma de ele tentar provar, então, que ele, que não jamais arriscaria acabar matando a mulher dele, o filho dele, para poder ficar com eles, é o que tem direito àquela vida que era a vida dele anteriormente. Mas será que ele morre no fim? Será? Eu não me lembro. Eu também não. E aí, agora? Mas no fim ele não sabia nem se ele era ele mesmo. Pois é. E agora? E agora? São os questionamentos que a gente vai acabar tendo ao longo do livro inteiro, né? Então, acaba sendo... esse livro, ele prende a gente e ele acaba sendo divertido justamente pra gente estar pensando nas 1000 possibilidades que pode ter de resolução, né? Serve também para aqueles questionamentos que a gente sempre faz. E se eu tivesse feito tal coisa desse jeito? E se eu tivesse feito X em vez de Y? Ou e se eu tivesse seguido tal caminho? Você já parou para pensar nisso? Isso todo mundo pensa assim. E você é nova. Imagine eu que sou velho. O velho, então, sempre olha para trás para ver o que aconteceu lá atrás. Mas também voltando ao tema do livro, a parte em que eles fazem as viagens dele pelos universos paralelos, eu achei que foi bem feita. Então você vê uma tecnologia, você vê alguma coisa assim que cativa você. Não é aquelas coisas banal, assim, virei a página do livro, pronto, pulei para outro lugar. Não, é bem tramado, eu achei bacana isso. Sim, o autor ele consegue descrever de uma forma muito dinâmica e que vai prender a gente realmente. E então acho que isso que acaba tornando a leitura tão prazerosa. Bom, eu sei que eu gostei demais de fazer essa leitura e eu recomendo para todo mundo. E digo o seguinte, quem não leu também Recursão, é outro livro excelente. É um tema que trata de viagens no tempo, mas não da forma como a gente está habituado a ver na televisão. Então, é bem bacana também. Leiam porque vale a pena. Inclusive, no futuro vai ter mais um episódio aqui no podcast em que eu e o pai a gente vai conversar daí sobre recursão. E nós vamos entrar mais em detalhes também nessa outra obra do autor que é tão boa quanto Matéria Escura. Bom, pessoal, então essa foi a nossa discussão de hoje. Eu queria agradecer muito pelo pai ter topado participar desse episódio, né? Estamos aqui para tudo. Fica aqui o agradecimento final. Diga tchau pro pessoal. Tchau, pessoal! E se você está ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast. Isso ajuda muito, pessoal. E também me segue lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é o @bookswith, que é onde eu vou estar colocando as novidades sobre o podcast e que você também pode acompanhar um pouco as minhas outras leituras. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!